Eu vou pegar aqui meu óculos, porque vós só enxerga com óculos, né? Ô, glória. Sou muito feliz que eu tenho aí 4 netos. Ô, glória. E agora vamos abrir aqui. Filipenses 4. Amém? Vamos abrir. Eu quero que todos os irmãos estejam lendo junto comigo. Filipenses 4. Oh, glória! Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou esperar os irmãos, para nós vermos aqui juntos na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a falar conosco. É igual o meu esposo falou. O nome dele é complicado, né, pastor? Pastor, meu pai. Quando eu conheci meu esposo, foi meu bem, ainda bem que nós se chamamos de anjo. Meu anjo, minha vida, mas o nome dele é Nilcélio. Oh, Nilcélio, cabeçado. Mas a maioria aí conhece ele por nome Nil. Oh, vamos ler aqui. Vamos ler, irmãos, a palavra que o Senhor deu para nós nesta noite, que fica em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por causa de alguma, antes a vós participais, sejais em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com graça, com ação de graça. Preparou errado, mas é óbvio. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, irmãos, os irmãos podem sentar. Amém? Eu quero mais uma vez estar lendo passivamente para que os irmãos possam entender o que Deus tem para nós nesta noite. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de vós, petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou usar uma... Glória a Deus. Vou usar aqui o princípio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre a nossa oração. A nossa oração diante do nosso Deus. Irmãos, a oração, ela é uma ferramenta muito poderosa. A oração, ela é uma ferramenta que muitas vezes o cristão não sabe o quanto poder tem a oração. A oração
Glória a